Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de inglês, dessa vez com a explicação dos conteúdos referentes aos blocos 6, 7 e 8. Começando então no bloco 6, os conteúdos trabalhados foram os números de 1 a 50 e horas. Então vamos lá, vamos começar vendo os números de 1 a 50 para depois a gente ver as horas, né? Então aqui eu coloquei uma tabelinha com os números de 1 a 50 em inglês, eu vou ler para vocês. Então acompanhem aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí agora no 11 a gente começa assim, olha. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A partir do 21, a gente vai repetir o número anterior e colocar 1, 2 de novo. Então, 21 vai ser a mistura entre 20 e 1. Então, vamos lá. 21, 21. 22, 22. 23, 23. Depois continua. 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, 30. A partir do 31, acontece a mesma coisa que aconteceu com o 20, né? Então, vai ficar a mistura do 30, um somatório, né? Do 30 com 1. Então, 31 vai ser 31. 32, 32. 33 não tem aqui, mas seria 33 e por aí vai até o 40. 40 em inglês é 40. E aí, 41 seria como então? 41. E 42? 42. E 43 está aqui, olha, 43, 44, 44. E assim vai até chegar ao número 50, que é 50. Tranquilo, pessoal? Acho que é bem tranquilo essa questão dos números, mas a gente precisa muito deles para saber ver as horas, né? Falar as horas. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre como que a gente faz para perguntar as horas. Bom, para a gente perguntar as horas em inglês, a gente faz assim, olha. What time is it? Essa é a pergunta para perguntar que horas tem. Então, what time is it? E aí, para responder as horas, a gente diz assim, olha, it's, aí coloca a hora, o'clock. Só que a gente só usa isso quando é hora certa, quando é a hora em ponto. Por exemplo, 1 hora é 1 hora em ponto, então vocês vão ter que dizer it's one, porque é one, não é? Então, it's 1 o'clock. Então, vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Olha aí, olha, 1 hora em ponto, né? Estão vendo que tem o 00 no lugar dos minutos? Então, é em ponto. Se é 1 hora em ponto, é só colocar it's, né? O número referente à hora e o'clock. Então, é one, então vai ficar it's 1 o'clock. E se forem 2 horas? It's 2 o'clock. Bem simples, né, pessoal? E se a hora não for hora certa e se tiver minutos, né? Bom, se tiver minutos, a gente vai ter que dizer a hora, o número referente à hora e o número referente aos minutos. Então, vai ser assim, ó, it's no início, fala o número da hora e depois fala o número dos minutos. Por exemplo, se for 1 hora e 10 minutos, 1 e 10, como que a gente fala? A gente fala assim, ó, it's 1:10. Estão vendo? Em azul eu tenho um one referente ao né? Que é a hora, né? 1 hora. E 10, que tá aí de verde, é referente aos minutos, que são 10 minutos. Então, it's 1:10 é a mesma coisa que é 1:10. Tudo bem? A gente também tem outras maneiras de falar essa hora que não é certa. E a gente vai ver isso agora. Bom, em primeiro lugar, se você tiver no número dos minutos entre 1 e 30 minutos, a gente pode usar essa estrutura que eu estou mostrando aí para vocês. It's, depois desse it, vocês coloquem os minutos, coloca a palavrinha past e depois coloca o número referente às horas. Por exemplo, nesse mesmo exemplo de que é 1 hora e 10 minutos, né? 1:10. Como que seria nesse novo caso? Seria assim, olha, it's, aí coloca os minutos, né? Então, it's 10, coloca a palavrinha past e depois coloca o número referente às horas, que é o one. Então, 1:10 pode ser it's 10 past 1 ou, como eu falei no primeiro exemplo, it's 1:10.
não existe errado aqui. Vocês que vão escolher o que vocês preferem usar. It's 1:10 ou it's 1:10. Tanto faz. Olha o outro exemplo. 2:15. Como que seriam 2:15 nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês usando a palavrinha past? Seria it's, coloca os 15 minutos aí, então it's 15 past 2, né? São 2:15. It's 15 past 2. Poderia usá-la igual você usou lá no primeiro exemplo? Sim, poderia ser it's 2:15, mas também pode ser it's 15 past 2, sem problemas. E também, agora, quando os números, né, referente aos minutos forem do 31 ao 59, aí a gente não pode usar o past, a gente tem que usar to ao invés da palavrinha past. Então vai ficar it's, vai colocar os minutos que estão restantes, a palavrinha to e a hora. Então, por exemplo, 3:40, é igual a gente fala em português mesmo. 3:40, a gente pode dizer em português, são 3:40, não podemos? Mas a gente também não costuma falar assim, são 20 para as 4? É esse caso aí do to. Então aqui, ao invés de vocês colocarem, né, a gente vai colocar o it's, ao invés de vocês colocarem 40, que seriam os 40 minutos, né, vocês não vão colocar os 40, vocês vão colocar os minutos que faltam. Então, de 40 minutos, né, de 3:40 para chegar até 4 horas, não faltam 20 minutos? Então, é isso que vocês vão dizer. It's 20, né? Então, são 20 para as 4. Então, it's 20 to 4. Outro exemplo. 4:55. A gente pode dizer são 4:55 ou são 5 para as 5. Então, nesse caso, são 5 para as 5. Vai ficar como? It's 5 to 5. Mas atenção. Nesse segundo exemplo que eu estou explicando para vocês sobre o to, a hora que a gente vai usar vai ser sempre a hora seguinte, ok? Então, olha só, nesse último exemplo de 4:55, são 5 para as 5. Faltam 5 minutos para chegar a 5 horas. Então, na hora de vocês colocarem aí o numeral referente às horas, vocês não vão colocar 4. Mesmo sendo 4:55, vocês vão colocar o numeral 5, porque faltam 5 minutos para chegar a 5 horas, ok? Então, it's 5 to 5. Tudo bem? Agora vamos aqui dar uma olhada nos exercícios. Número 34. Qual é a maneira correta de dizer a hora a seguir? Então aqui, olha, tem 7:45. Como que fala 7:45 em inglês? Detalhe, 45 vocês podem dizer 45, né? 45, 45, ou vocês podem dizer também a quarter to, né? Tipo 15 para as 8, né? Então, como que a gente diria isso? São 15 para as 8. Dá uma olhada aí nesses exemplos, usando, né? Nesses exemplos aí, no caso, vocês vão ter que marcar a opção que tenha a palavrinha quarter. A quarter to significa 45. Ok? Vamos agora dar uma olhadinha no bloco 7. Aqui no bloco 7, nós temos como conteúdo os ordinal numbers. E o que são os ordinal numbers, né? São números usados para indicar uma ordem ou uma sequência. Por exemplo, Davi is my first son. Davi é meu primeiro filho. Então, imagina que tem uma fila no banco. A gente não tem o primeiro da fila, o segundo da fila, o terceiro? Exato. A gente usa esses números para indicar essa ordem na fila. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Esses são os números ordinais. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa tabela que eu fiz para vocês com os números ordinais do 1, né, no caso do primeiro, ao 20º. Então, vamos lá. Na coluna mais à esquerda, vocês têm aí o número em si. Na coluna do meio, vocês têm a escrita desse número, né? Esse número por extenso. E na coluna da direita, a tradução para o português. Então, olha só, reparem que lá na primeira coluna tem esse 1ST, estão vendo? Vou explicar para vocês por que tem esse T. Dá uma olhada na forma escrita dele. Olha, primeiro em inglês é the first.
Reparem que nessa escrita, que a escrita termina com esse ST no final, não é? Então, é isso que vocês vão fazer. Na hora de escreverem um número ordinal, vocês vão colocar por escrito as duas últimas letras referente à parte escrita desse número, referente à parte, a escrita desse número por extenso. Então, como the first termina com ST, vocês vão colocar ST junto com o número 1 na hora de colocarem o número ordinal, ok? Então, continuando. O segundo em inglês é the second, terceiro, the third, quarto, the fourth, o quinto, the fifth, o sexto, the sixth, o sétimo, the seventh, o oitavo, the eighth, o nono, the ninth, o décimo, the tenth, o 11º, the 11th, o 12º, the 12th, o 13º, the 13th, o 14º, the 14th, o 15º, the 15th, o 16º, the 16th, o 17º, the 17th, o 18º, the 18th, o 19º, the 19th e o 20º, the 20th. Reparem, então, que a gente sempre coloca nos números as duas últimas letras do número por extenso, tá? Então, o primeiro vai ter o ST, o segundo vai ter o ND, o terceiro vai ter o RD, o quarto e em diante a gente vai colocar TH. Tudo bem? Continuando. Vamos dar uma olhada aqui nos exercícios. Marina is, espacinho, in the line. Então, Marina é a na fila. E aí, entre parênteses, a gente tem aí o número, né, segundo, né? O número ordinal segundo. Como que fala segundo em inglês mesmo? Então, lembrem aí, olhem aí no bloco de atividades de vocês e marquem. Vamos dar uma olhadinha agora no bloco 8. E aqui no bloco 8 nós vamos falar sobre prepositions of place. O que são prepositions of place? São preposições de lugar, né? E elas são usadas para indicar a posição de algo ou de alguém em relação a um ponto determinado. Por exemplo, the cat is on the tree. O gato está em cima da árvore. Então, on aí vai ser uma preposição de lugar, que significa em cima. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Prepositions of place. As preposições de lugar, eu trouxe aqui algumas para vocês darem uma olhada nessa tabela. Então, on significa em cima, como vocês viram agora há pouco. Under, embaixo. Behind, atrás. In front of, em frente. Inside, dentro. Outside, fora. Next to, perto ou ao lado. Far from, longe. Between, entre, né, no meio. E among, dentre. Então, nós também temos outras preposições que, para além daquelas que eu botei na tabela, no outro slide. Nós temos a preposição in, que é uma preposição um pouco mais abrangente. Por exemplo, eu estou no Brasil. Né? Esse no Brasil o Brasil é uma região muito grande, não é nada específico você dizer que está no Brasil, né? Mas se você disser, por exemplo, que você está na BR-101. Na BR-101, você vai ter que usar a preposição on, que é um pouco mais específica do que a preposição in. Então, in você usa em espaços mais abrangentes e on em espaços um pouco mais específicos. Por exemplo, pegando essa ideia mesmo do Brasil, né? O Brasil é um lugar bem mais amplo, então você vai ter que usar a preposição in. Mas se vocês pegarem a BR-101, dentro do Brasil, né, já é um local bem mais específico, então vocês vão usar on. Mas eu posso também dizer que eu estou num posto de gasolina. Num posto de gasolina, a gente usaria a preposição at, porque eu estou sendo mais específico ainda. Além de estar no Brasil, além de estar na BR, eu parei nesse posto de gasolina, eu estou nele. Então, eu estou usando uma preposição mais específica. Então, a diferença entre in, on, at é em relação a essa questão do quão específico, né, você está sendo em relação àquele lugar, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui nos exercícios. There are many people
espacinho, Rio de Janeiro. Então, tem muitas pessoas no Rio de Janeiro. Então, aqui vocês vão ter que assinalar, escolher a opção entre in, on e at. Então, lembrem daquilo que eu falei sobre ser mais abrangente ou menos abrangente e marquem. 36. My car is, espacinho, the road. Meu carro está na estrada. Lembra que eu falei para vocês? Na estrada já é um pouquinho mais específico, nem tanto, mas um pouco mais. Então, qual que vocês vão marcar aqui? Então, pessoal, por hoje foi isso. Nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!